Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira do Opinião Litoral. Participam o Marcelo Pavão e o Alessandro Lopes comentando as notícias com você. E a gente recebe nesse primeiro bloco a curadora do Crema Cultural, Festival Cannabis, Larissa Gonçalves. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde. E comece explicando para a gente o que vai acontecer aí no Crema Cultural, no Festival Cannabis. Legal, primeiro, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com todos. O Crema Cultural é o primeiro festival canábico, né, da Baixada Santista, que vai promover aí um encontro entre profissionais da saúde, pesquisadores, pacientes, associações, a comunidade da Baixada Santista se organizando para discutir uma pauta que está em alta, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Diferentes partes do planeta têm discutido a importância da cannabis medicinal, não só nas dimensões da saúde, mas também na dimensão industrial, na dimensão de mercado. E a Baixada Santista vivencia esse primeiro momento de reunir especialistas, reunir cientistas para pensar essa pauta e colocar Santos nessa perspectiva de ser uma cidade referência para a produção de política pública, para a produção de programas de atenção aí à distribuição dos produtos à base de cannabis na cidade. A gente pode dizer que falta informação e sobra preconceito? Com certeza, Paulo. Acho que a gente precisa trazer que o primeiro objetivo da feira é promover debate, combater a desinformação, os estigmas. A gente sabe que hoje, infelizmente, existe muito preconceito em torno dessa pauta, mas felizmente 2024 é um ano marcante para a pauta da cannabis. Há 10 anos atrás, nós tivemos aí a primeira autorização concedida pela Justiça Brasileira para a importação da medicação. Isso aconteceu em 2014 e agora a gente vivendo o primeiro evento na Baixada Santista para retomar a vanguarda de Santos como uma cidade que exporta aí programas de saúde de ponta para não só para a nossa cidade, mas para o nosso país. Tá. Larissa, você entende que, assim, como o Paulo colocou, né, falta essa informação mais ampla, né? Tivemos agora o Caio França que fez, né, agora todo esse movimento no Estado. O que mais você acha que agregaria? Seria, quando você fala de políticas públicas, você fala o quê? De um projeto de lei? Porque eu vejo que uma das preocupações é como isso poderia fugir, né, da questão da legalidade para uma ilegalidade, né? O que você sugere, o que você acha que poderia, ou o que já tem de exemplo aí que você saiba de como isso ganhar uma proporção maior? Eu acho que a gente pode partir do processo democrático de construção das políticas públicas, né? Quando a gente olha para a formação do SUS, o Sistema Único de Saúde, que é referência no mundo inteiro, a gente olha para ele e pensa que antes dessa construção, muitas pessoas se reuniram para discutir as necessidades de saúde e as demandas emergentes na época, ali nos anos 80. Então, a gente vê nesse momento histórico uma regulamentação importante sendo discutida, não só no estado de São Paulo. Em dezembro do ano passado, a gente viu o governador do estado de São Paulo regulamentando a distribuição no estado. Em dezembro de 2023 também, a Prefeitura de Santos faz a regulamentação municipal da distribuição dessa medicação através do PL 4431. Então, a gente percebe que a partir da movimentação popular, a partir da organização da população, os políticos, né, as figuras políticas atentas a essa movimentação, colocam em formato de lei, de regulamentação, formas de ordenar esse processo, não só para fins medicinais, mas também para fins de mercado, né? Acho que o foco do Crema é justamente facilitar esse encontro entre pessoas interessadas em fazer essa pauta avançar, sair um pouco da desinformação, da obscuridade, né, dos mitos e que cercam essa pauta. Então, a nossa proposta é facilitar o encontro entre pessoas interessadas que ainda têm dúvidas, curiosos, e combater, de fato, a desinformação, esclarecendo essas dúvidas e pensando que a discussão, o debate e a escuta das pessoas que mais se beneficiam com essa pauta, com o uso das medicações, elas precisam ser acolhidas, né? Então, esse evento vai proporcionar esse encontro e a discussão, o encontro, né? A produção de ciência, ela acontece não só dentro das universidades, mas também nos espaços públicos. Então, o Crema vai acontecer no centro de Santos, que é um espaço que está sendo revitalizado,
E a nossa ideia é também revitalizar a informação em torno da cannabis aqui na nossa Baixada Santista. Pode ser. Paulo, boa tarde, Alexandre, boa tarde, Larissa. A gente estava conversando um pouco antes aqui do programa começar e eu quero fazer umas perguntas exatamente em cima do preconceito, em cima do disse que me disse. Primeira coisa que eu queria perguntar para você, perguntinhas rápidas. O remédio, a base de cannabis, o remédio, o tratamento medicinal, primeira coisa, ele dá barato, as pessoas acham que você comprando o remédio vai ficar doidão, como é que funciona? Acho que a gente precisa pensar no objetivo do uso das medicações e nesse histórico, né? As pessoas que chegam até a medicação, até o produto à base de cannabis, já tentaram muitos tratamentos convencionais. Então, são pessoas, pacientes, muitas vezes refratários aos tratamentos convencionais. E é por tanta tentativa dos tratamentos que estão disponíveis hoje nas farmácias que esses pacientes chegam até a cannabis medicinal e encontram o conforto que nas medicações convencionais disponíveis nas farmácias não foi possível acessar. Então, ninguém busca a cannabis medicinal buscando o barato, né? Ninguém busca a cannabis medicinal pura e única exclusivamente pelo efeito psicoativo, psicomimético. As pessoas buscam para alívio dos sintomas, muitas vezes refratários, dor de cabeça, enjoos decorrentes da quimioterapia, epilepsias, né? Então crises convulsivas com uma frequência de mais de 60 vezes por dia. Então as pessoas que chegam até a cannabis medicinal chegam por sofrimento, não por escolha, né? Então acho que essa é a primeira barreira. É um mito, então. É um grande mito. É um grande mito. Eu posso só rapidinho? Os resultados com os tratamentos dos remédios à base de cannabis, vou usar um termo bem popular para ficar claro, é um voo de galinha ou é um tratamento que os resultados se prorrogam e os benefícios são mantidos? Bom, acho que para responder essa pergunta eu vou partir de dois marcadores históricos. Primeiro, a cannabis medicinal ela é uma planta usada amplamente pela humanidade há mais de 10 mil anos, registrado em diferentes farmacopeias, né, na farmacopeia egípcia, chinesa, persa, então civilizações antigas que tratavam ali as doenças com o uso da cannabis medicinal de diferentes maneiras. Trazendo para a contemporaneidade, hoje é de uma desonestidade você dizer que não existem estudos científicos sendo produzidos em torno da segurança e da efetividade do uso desses produtos. Primeiro porque o Brasil é um dos grandes produtores científicos, então o Brasil desde os anos 70 pesquisa produtos à base de cannabis. A Unifesp, aqui da Baixada Santista, é uma grande universidade que produz. Eu faço parte de um grupo de pesquisa da Unifesp aqui da Baixada, e a gente tem 2 estudos ativos com pacientes oncológicos e com pacientes com dor crônica, que experimentaram melhorias de qualidade de vida, de bem-estar, de dignidade humana através dos medicamentos com a cannabis, derivados da planta. Então, acho que isso é importante a gente compartilhar com a opinião pública. Existe um arcabouço teórico de mais de 10 mil anos e existe um arcabouço teórico contemporâneo, desde os anos 70, que vem sendo fomentado, e a Baixada Santista tem contribuído, as pesquisadoras da Baixada Santista têm contribuído para a consolidação da cannabis como uma medicação segura, que precisa ser regulada, mas que tem uma indicação terapêutica e resolutiva para inúmeras doenças. Quer dizer, outro mito essa de eu vou consumir para ficar apenas... Não é um paliativo, na verdade. É uma coisa científica, testada e segura. Isso, perfeito. Agora, você usou a expressão barato, né? Que não usam a cannabis medicinal para procurar o barato, mas a expressão que eu vejo hoje é uso recreativo, não é? Perfeito. Uso recreativo também pode ser denominado de uso adulto, né? Acho que a gente precisa, é uma outra discussão, mas é uma discussão importante da gente levar para a opinião pública. O uso adulto, ele é feito de inúmeras substâncias. O café já foi uma substância proibida. O uso do álcool, ele é uma substância que pode trazer prejuízos a curto, médio e longo prazo. Depende da relação que as pessoas têm com a substância. E o uso medicinal, ele é muito forte no tratamento de disritmias, como a epilepsia, é muito forte também no tratamento de distúrbios do sono. Quais outros tratamentos que são bem marcantes, assim, com a cannabis medicinal?
Bom, eu vou mencionar os estudos que estão ativos na Unifesp, porque eu acho que eles estão para sair e serem publicados em revistas internacionais, e acho que vale a pena a gente também se referenciar a partir daquilo que a gente tem visto de perto, né? Então, hoje a gente conduz dentro da Unifesp um estudo com pacientes oncológicos, então pessoas com câncer avançado, que buscaram outros tratamentos complementares, porque não são só os efeitos da doença que são desafiadores, os efeitos decorrentes do tratamento também é desafiador. Então, a quimioterapia, ela gera náusea, perda de peso, uma condição que a gente nomeia como caquexia. Essa perda do tecido muscular é uma coisa que não há medicação no mercado que remedia. E com os usos dos óleos, né, dos produtos à base de cannabis, a gente tem percebido uma diminuição na perda desse tecido muscular, uma melhoria no sono desses pacientes. Nessa pesquisa que eu conduzi especificamente com paciente oncológico e observando aspectos da saúde mental, a gente percebeu uma redução de mais de 50% nos sintomas de ansiedade, de depressão e de estresse, fatores que influenciam na adesão ao tratamento oncológico. Imagino que todo mundo aqui ou conheça alguém ou tem alguém em casa, na família, que já passou pelo tratamento oncológico e conhece as nuances. Não é só você passar pela quimioterapia, o diagnóstico é desafiador, o tratamento, o monitoramento, e a cannabis medicinal pode dar esse conforto, essa dignidade a essas pessoas que querem fazer o tratamento, mas se veem aí acometidas por desafios de ordem socioemocional e que precisam ser acolhidas, e a cannabis como um recurso para dar humanidade, dignidade, para essa pessoa continuar o tratamento e continuar a vida, porque é isso que a gente espera. As pessoas hoje não querem mais saber só da quantidade do tempo que vão viver, mas querem saber a qualidade de vida, quero viver bem. A Larissa Gonçalves é a curadora do Crema Cultural Festival Canábico, que acontece não nesse sábado e domingo, mas no outro, dia 3 e 4 de agosto, né? Perfeito, dia 3 e 4 de agosto, a partir das 10 horas da manhã, a gente vai se concentrar no espaço Vallon Garden, né, próximo aqui do Museu do Café. A gente recomenda que as pessoas usem o transporte público, né, para facilitar a locomoção. O Centro de Santos está passando por uma transformação que a gente acredita que é importante, para que vocês cheguem seguros e tranquilos até o local do evento. Bom, então, obrigado pela participação aqui no primeiro bloco do Opinião, Larissa Gonçalves, e boa sorte aí não só no Crema Cultural, no Festival Canábico do dia 3 e 4 de agosto, mas na continuidade da carreira. Obrigada, meu bem. Opinião Litoral volta depois do intervalo, bem rapidinho, fica aí com a gente. Voltando com o Opinião Litoral desta quarta-feira, o arquiteto Alessandro Lopes, o advogado e jornalista Marcelo Pavão comentam as notícias com você. Pavão, a gente teve no primeiro bloco uma participação da Larissa Gonçalves, curadora do Crema Cultural do Festival Canábico, falando sobre medicamentos à base de cannabis. Será que se o Nicolás Maduro tivesse assistido a esse bloco, ele recomendaria um calmante à base de cannabis para o Lula, ou ele ia continuar com aquela história do chá de camomila? Ele veio com o chá de camomila. Esse cidadão já passou da hora de deixar. Ele ia virar com alguma coisa. Ele consegue... Paulo, a Venezuela é um negócio muito interessante. Agora, o pior do que o chá do camomila é ele dizer que o sistema eleitoral venezuelano é o mais seguro do mundo e que o do Brasil, dos Estados Unidos e da Colômbia não são auditados. Não, e do resto do planeta, né? O Paulo, ele é um autocrata e o mundo, nos últimos anos, aliás, desde o século XX... A diferença do autocrata para o ditador é que o autocrata, ele finge que é... ele manipula o judiciário e o legislativo. Que é democracia, né? E aí ele se consagra... E os meios de comunicação também, né? Oi? E os meios de comunicação. Sim, o autocrata, por exemplo, nós tivemos no século XX 2 autocratas que, inclusive, passaram a perna até na Segunda Guerra Mundial. Nós temos o Francisco Franco na Espanha e temos o Antônio Salazar em Portugal. Eram 2 autocratas, eles eram sucessivamente reeleitos,
mas um ficou 40 anos, outro ficou 60 anos no poder. Como Saddam Hussein também. A mesma coisa. Então, o mundo está aprendendo que essa autocracia ela é manipulada. E o Maduro não é diferente. O que me deixa assustado, para usar o mesmo termo que o Lula usou, é quando ele fala que se perder haverá um banho de sangue. Mas aí o chefe da campanha dele vira e fala assim, não vai haver banho de sangue porque nós iremos vencer. Então, assim, se vencer, se perder tem banho de sangue, se não vencer a eleição é fraudada. Então, assim, há necessidade e finalmente a gente aplaude esse questionamento do governo, principalmente do presidente Lula, porque até outro dia estendia tapete vermelho. Está na hora de falar, é um ditador, você assusta e não pode continuar. E que se as eleições forem fraudadas, eu apoio totalmente que o Brasil se coloque no sentido de até intervenção internacional no governo da Venezuela para que devolvam a democracia. Não dá mais para continuar o que o Maduro faz em nenhuma ditadura. Eu já tinha até comentado, né? Primeiro que eu não sei o que mais surpreende nessa notícia. O óbvio, né, do Maduro falar que vai ter banho de sangue, enfim. Ou o Lula estar surpreso, porque até ontem eles estavam abraçados, né? Eles têm esse grau de amizade e relacionamento. Finalmente o Lula chegou no século. Então, esse é o problema. Ou o Lula chegou no século, ou realmente ele está fazendo o papel dele de bom político e não vou me meter nessa seara, porque isso aqui vai ficar muito ruim para a minha imagem. Então, deixa o Maduro tomar as atitudes dele, falar, mas isso aqui eu não compactuo, vou ficar quieto aqui no meu canto. Tanto que o Maduro responde, né, sugerindo para ele tomar um calmantezinho, menos. Eu acho que realmente a Venezuela, eu tenho idade para isso, eu vivi vendo a Venezuela boa. Era o sonho, né? Viajar para a Venezuela, morar na Venezuela, era o nosso contato mais próximo. E, de repente, ela só vem ladeira abaixo. Então, acho que passou do tempo. É um momento, realmente, de repente, nessa eleição, ter essa troca e até a gente voltar, de repente, a sonhar e ver aqui na América do Sul uma Venezuela mais sólida. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Ela chegou a ter, antes da dupla Chávez-Maduro, a maior renda per capita da América Latina. Hoje é a menor renda per capita nesse percurso Chávez-Maduro. E é o país que produz um número muito grande de refugiados hoje, gente que foge do regime venezuelano para outros países. Se vai ter banho de sangue se o Maduro perder, então é porque não tem. Qual é o sentido de uma eleição que se você perder tem banho de sangue? Nem se perder tomou banho de voto, como disse o Lula, vai embora, vai para casa, vai responder pelos crimes dele depois. Por isso, para evitar responder pelos crimes, é que o Maduro ameaça com essa história aí de banho de sangue. Da eleição da Venezuela, que é no domingo, para a eleição dos Estados Unidos, que é em novembro. Poucas vezes, a gente falou isso aqui ontem, no Opinião, poucas vezes na vida eu vi uma materialização, Alessandro, tão clara daquela frase que é muito famosa no Brasil, do ex-governador de Minas, Magalhães Pinto, ex-deputado federal, de que a política é como a nuvem. A gente olha, está de um jeito, olha de novo, está de outro. A eleição dos Estados Unidos, impressionante. Ela era uma eleição com o Trump favorito enfrentando um presidente, Joe Biden, tentando a reeleição, mas muito fragilizado, tanto cognitivamente como fisicamente. E, de repente, o Trump sofreu um atentado, deu uma mudança brutal na eleição, ele virou um favorito disparado. O Joe Biden desiste, a Kamala Harris, a vice-presidente e presidente do Senado, assume e virou de novo de cabeça para baixo a eleição. Então, nos Estados Unidos, atualmente, a gente olha, a eleição está de um jeito, olha de novo, está do outro já. Eu acho que esse jogo de xadrez aí dos Estados Unidos foi perfeito. Você colocou bem, Paulo. Realmente, após o atentado que o Trump primeiro que ele já estava batendo em alguém que estava bem fragilizado, mas o atentado traz à tona em todo o noticiário a imagem do Trump. Dos acertos dele foi o vice dele, né, o
Vances, que já deu uma repercussão boa. E aí, essa saída do Biden, a entrada da Kamala, a Kamala resgata no americano, no preto, no imigrante em si, né? Ela traz essa questão do resgate do Barack Obama. Ela é muito próxima, claro, tem situações políticas, mas eles são muito próximos desse desejo. Então, o americano, que é imigrante, que estava ali meio perdido, não sabendo para onde ir, ele compra essa verdade da Kamala e ela ganha toda essa repercussão. Você vê que o próprio Barack, a própria... esqueci o nome da esposa dele agora, a Michelle, ainda não se pronunciaram. Mas se apoiar, a chance dessa eleição ficar realmente mais democrática e mais igualitária é assertiva, é correta. Olha, Paulo, apenas pegando o gancho que o Alessandro falou, já se sabe que o casal Obama não vai se pronunciar até a convenção, porque dentro do Partido Democrata, o casal, principalmente o Barack Obama, ele é visto como uma reserva moral do partido. Então, assim que for sacramentada a Câmara na Convenção Democrata, o casal Obama deve entrar. Porque todo o partido viu a chance de dar o revés nos republicanos que já estavam encomendando o paletó para posse. Essa que é a verdade. Estava todo mundo de cabeça baixa. E aí entra um detalhe, Paulo, Alessandro e nossos telespectadores, que é muito diferente. A Kamala Harris, ela tem uma coisa que é muito difícil num político. Ela tem uma vida ilibada, ela não tem absolutamente nada contra ela em toda a sua atividade pública. Ela foi procuradora da Califórnia, ela foi procuradora-chefe da Califórnia e ela foi eleita senadora pela Califórnia. Não é pouca coisa uma mulher ser senadora pela Califórnia, uma mulher filha de imigrantes, negra, não é fácil. E ela, ontem, inclusive no primeiro discurso dela em Wisconsin, que é um dos estados pêndulo, ela falou que o comitê eleitoral vai ser em Wisconsin. Wisconsin, só para ligar, é a mesma cidade onde teve o estado onde teve o atentado contra o Trump. E provavelmente o vice ou a vice da Kamala Harris, há a possibilidade de ser uma chapa de duas mulheres, com a governadora, se não me engano, de New Jersey, que ela foi eleita e reeleita no estado republicano, ou o bilionário que é senador, se não me engano, pelo Illinois, que é um que ele disse assim, o Trump é bilionário, eu sou mais ainda. Então, o que os democratas estão fazendo? A proposta, e inclusive a Kamala Harris falou isso, é unificação do partido para derrotar o Trump. E qual o único discurso que o republicano, principalmente o Trump e o vice dele, ele só tem um recurso: atacar a mulher, atacar a negra, atacar a possibilidade de uma pessoa que é fora do cercadinho deles entrar. Então, assim, nós estamos realmente... dizer que Kamala vai ganhar ou Trump vai ganhar seria um exercício de Márcia sensitiva aqui, que eu acho que não é o caso. Os dois estão no páreo. A questão é, os republicanos estavam já mobilizados, batendo no topo, porque nem todo mundo é trumpista. Mas os democratas estão agora sendo motivados a se inscrever, porque lá nos Estados Unidos você tem que se inscrever para depois votar. Então, os democratas estão sendo buscados, há uma unificação do partido, já se sente essa unificação com as doações e com os apoios que estão voltando. E outra, a Kamala Harris, concorde ou não com ela, a mulher é muito boa de verbalização, ela é incisiva, e ela está colocando o passado dela com o passado do Trump. E isso é difícil bater, porque o Trump tem muita coisa errada e ela absolutamente nada. A impressão que dá, as pesquisas eleitorais nos Estados Unidos, elas servem apenas como referência, porque, primeiro, o voto não é obrigatório, então não se sabe se aquela pessoa que foi pesquisada vai realmente votar ou não, ela diz que vai, né? E, em segundo lugar, a quantidade de votos não é determinante para a eleição, determinante é o número de delegados, então é os estados em que se ganha. A pessoa como a Hillary Clinton pode ter 3 milhões de votos a mais e perder a eleição para o Trump porque perdeu
em estados que tinham mais delegados do que nos estados em que ganhou. Mas, de qualquer maneira, a campanha do Trump dá a impressão daquela luta de boxe em que um dos lutadores está batendo muito no adversário, o adversário está quase sendo nocauteado e, de repente, o adversário ganha uma energia nova, volta com uma força nova e surpreende, ou pelo menos o Partido Democrata, seria o adversário, acerta um soco no Partido Republicano. A impressão que dá é que o Partido Republicano, com essa substituição de candidatura, está grogue, está nas cordas. A gente volta depois do intervalo, que é bem rapidinho. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quarta-feira, é um último bloco com duas pautas bastante interessantes. A primeira, Pavão, é de que o Uber, o aplicativo, foi condenado a pagar uma indenização por ter cancelado o cadastro de um motorista que tinha passado por uma investigação criminal em 2001. Paulo, essa questão, a gente precisa abordar a questão da efetividade da lei no Brasil e das suas penas. Porque, veja, o cidadão já trabalhava há 5 anos como motorista de aplicativo, nada a ver. Aí baixaram lá, fizeram alguma pesquisa, viram que em 2001 foi lavrado um boletim de ocorrência que sequer virou processo, não houve condenação, não houve nada. E por conta disso ele foi limado. E aí a gente tem essa história. Quer dizer, a pessoa que é condenada por não é nem o caso, a pessoa que é condenada cumpre a pena, ela volta ao status de zerado. Ela ganha de volta a condição de uma pessoa que cumpriu a seu débito com a justiça. Pagou a dívida com a justiça. Agora, veja uma situação. O cara foi apenas citado num boletim de ocorrência que não teve prosseguimento. E aí a empresa o lima do seu dia a dia, do seu ganha-pão, simples e puramente por. Então a gente precisa começar a prestar atenção nisso e principalmente na hora que a pessoa paga o seu débito com a justiça, que nem é o caso. Quer dizer, o cidadão, esse trabalhador, ele foi penalizado porque ele teve uma ocorrência que nem teve andamento há mais de 20 anos. Não dá para a gente continuar nessa história. Então a gente precisa, sim, decisões como essas restauram em parte a dignidade desse trabalhador, mas nós precisamos ir além. Precisamos discutir a efetividade das penas e qual o limite da pessoa ser atingida. Porque nesse caso foi pelo Uber, mas existem casos vários no Brasil, de pessoas que cometeram delitos, pagam os seus débitos e quando voltam para a vida útil, são hostilizados pelo crime que ele já pagou. Então a gente precisa ver, a pena não está atingindo seu objetivo, ou as pessoas que foram condenadas, a gente vai, para o resto da vida, manter a pena. Então a gente precisa começar a discutir isso, porque senão não adianta. A pessoa é condenada a 8 anos de prisão por um crime, cumpre os 8 anos. Ela volta ao zero. Não, é um assassino, é um bandido, é um ladrão. Senão, isso é pena perpétua e não existe isso no Brasil. Não, e assim, o escritório, né, até capitaneado pelo seu colega Ricardo Arruda, eles acertaram, porque assim, o motorista está sendo indenizado danos morais, mas ainda tem todo esse período que ele ficou parado com um cálculo ainda de danos materiais, ainda para ser calculado aí taxas, percentuais e tudo mais. Então, assim, realmente eu vejo que é uma vitória interessante, porque gera essa questão do preconceito, né? Enfim, a gente tem esse hábito, como o Pavão colocou bem, de cumpriu a pena, voltou, mas será que ele ainda está válido? Não, então para que cumpriu a pena? Então não cumpre, pronto, ou fica lá para sempre. Ou então tranca. Ou tranca. Acho que precisa mudar esse entendimento. Nesse caso dele, nem crime nem nada, ele só foi citado. Então, parabenizo o escritório e acho que é uma ação aí que serve de exemplo para vários outros casos tipo esse. Agora, Pavão, o aplicativo Uber tem um CNPJ no Brasil, responde por isso, e essa condenação do Uber, cabe recurso?
Toda condenação cabe recurso, né? Primeira instância sempre primeira instância. primeira instância sempre vai caber recurso, né? É um direito. E principalmente, Paulo, a questão precisa ser decidida. O trabalhador do Uber, ele tem vínculo com o Uber ou é um trabalhador autônomo? Isso precisa ser decidido pela lei, porque é um vácuo, Existe um projeto tramitando no Congresso. Existe, mas precisa ser mais ágil, porque o motorista de aplicativo, seja Uber, 99, Cabify, todos, deixou de ser um complemento. Hoje, muitas e muitas famílias vivem de trabalhar como motorista de aplicativo, como motoboys, como motogirls, ou seja, não é mais um bico, é uma profissão. Então precisa ter essa atenção, isso precisa ser regulamentado para saber que impostos isso pode você recolher como autônomo ou como vinculado, porque muita gente esquece que esses aplicativos existentes, eles não são donos do pedaço. Você pode municipalizar. Existem várias prefeituras no estado de São Paulo que municipalizaram os aplicativos, fazem o cadastro municipal e você tem uma abrangência. Você paga impostos por município, você tem direitos, você tem benefícios, você tem pontos de forma semelhante ao táxi. Então dá para você avançar. É que as pessoas ainda têm uma falsa ideia de que esses aplicativos de atividade são os donos do mercado. Eles não são. Tantos quantos aparecerem podem agregar, inclusive cooperativas entre motoristas numa mesma cidade. Então existem alternativas a fugir do cabresto dessas pan-nacionais, como o Uber e outras tantas. Um motorista de aplicativo também caiu numa armadilha nessa semana. Ele atendeu uma chamada no Cachapuã, em São Vicente, e eram duas mulheres e um homem. Quando ele chegou no destino, tinha um bandido esperando, que era do mesmo grupo dos passageiros, e roubou o carro dele, inclusive tentou arrastar ele para o automóvel, para dentro do automóvel. O motorista de aplicativo ele tem muito menos proteção do que o táxi. A corrida é mais barata. Um dos fatores que encarece o táxi em relação ao aplicativo é justamente a segurança. O carro é todo adesivado no táxi, os taxistas se reúnem em cooperativa, tem controle das corridas que eles fazem, é diferente do motorista de aplicativo. A outra pauta que eu falei que era interessante para esse último bloco, Alessandro, é que o governo Lula lança hoje, com 1 ano e meio de atraso, né? Porque no começo do governo Lula, no começo do ano passado, o ex-ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, já falava nesse projeto, foi reformulado com a substituição do ministro. É um projeto do Voo, né, do Voa Brasil, que ficou direcionado principalmente para aposentados, e a gente custa acreditar um pouco, mas passagens aéreas a R$200, né? Será que vai dar certo isso? Olha, se a gente considerar que muito voo de avião hoje a gente não tem nem mais o lanchinho, nem uma bolachinha, acho que os R$200 está muito bem pago. Claro que estou brincando, mas realmente está focado nos aposentados nesse primeiro momento, tem que se cadastrar, tem todo um processo. E também não é qualquer passagem, tem horários que eles vão estipular e são 4 compras por ano. Né? A coisa é regulamentada, não é assim, vou poder fazer bate-volta toda hora. São 4 passagens por ano. Então, eu acho que é um incentivo, dá uma oportunidade para quem nunca passou pela experiência de fazer um voo, poder fazer um voo. E eu sempre sou a favor de muitas dessas alternativas. Eu acho que isso enriquece e colabora aí com a democracia do país. Olha, Paulo, apenas complementando o que o Alessandro falou, essa proposta dos R$200, ela não tem... mas eu ganho de aposentadoria 2 salários mínimos, o meu vizinho ganha 20 salários mínimos e vai ter o mesmo direito. Então só que há uma regra de você não pode requerer todo mês, você tem um tempo que você não voa. Tem um teto também de ganho, acho que é R$7 mil. Tem toda uma série de coisas. Agora, principalmente, esses assentos, eles são assentos não utilizados normalmente para o voo, né? Então,
é toda uma série de situações que precisam ser colocadas, tais quais aqueles assentos em passagens rodoviárias. Então, vem para ajudar, acho que é muito bom, e a exemplo do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Existem voos nos Estados Unidos que você paga $1, que é aquele corujão, que é aquele que você atravessa. Então, essa prática tem que voltar, chegou a ser tentada a implementação e tem que voltar. Existem horários que são deficitários, horários que os aviões não estão lotados totalmente, que tem que voltar a ter passagens na hora. Se você está no check-in, você compra, como tem nos Estados Unidos, sim, como tem na Europa, várias, chamam das pernas, né? Então vem um voo bem mais barato. Isso precisa ser divulgado, porque todos ganham. São assentos vazios que você pode ocupar, a empresa ganha, o aeroporto tem mais gente, você tem o hábito e, principalmente, como o Alessandro falou, você está incluindo pessoas que não têm o hábito de viajar de avião. Então, assim, o jogo pode ser ganha-ganha. Depende da fiscalização, depende das autoridades brasileiras. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta quarta-feira, agradecendo a participação do Alessandro Lopes, do Marcelo Pavão. Tivemos também a participação no primeiro bloco da curadora do Crema Cultural, Festival Canábico, que acontece no começo de agosto, dia 3 e dia 4, aqui na Baixada Santista, a Larissa Gonçalves, agradecendo o trabalho da equipe técnica de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã nesse mesmo horário, uma ótima quarta-feira para você que você merece.